Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça um comentário, seja ele qual for. Ajude a chegar aos 1000 inscritos e não esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber o vídeo assim que eu postar. Bem, então nós vamos para a nossa lição de segunda. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos 11, 12 a 26? Bem, Jesus amaldiçoou a figueira e purificou o templo. A figueira representa os líderes que tinham apenas promessas de fé, mas não tinham frutos. Os fariseus e os escribas, ao rejeitarem o perdão de Jesus, tramaram sua morte, escolheram a maldição para si. Vamos então ler Marcos 11, 12 a 26 na nova versão transformadora. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu uma certa distância que havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Este foi o dia seguinte, após a entrada triunfal, e, portanto, a manhã de segunda-feira, seguindo uma ordem estritamente cronológica registrada em Marcos. Jesus teve fome e foi uma figueira estéril, por isso a amaldiçoou. Esta figueira representava os homens que tinham aparência de fé, mas não davam frutos, eram hipócritas. Vamos falar mais abaixo sobre a figueira. Logo depois, vem a purificação do templo, em Marcos 11, 15 a 19. Vamos ler. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. A multidão que seguia Jesus o proclamou rei, e Jesus, embora nunca tenha encorajado as ideias errôneas que os judeus tinham sobre seu reino, assumiu o papel de rei Messias. A triste situação prevalecente nos tribunais do templo proporcionou-lhe a oportunidade de agir como soberano e, ao governar a casa de seu pai de forma absoluta e inquestionável, ele deu evidência clara a todos os presentes e autoridades que lhe pertencia por direito, através das ações que se seguiram. Jesus apresentou uma demonstração de verdadeira natureza da sua missão. Aqueles que vendiam e compravam o ato exterior e dos gentios era o cenário desse comércio ímpio. No mercado do templo eram vendidos vários tipos de quadrúpedes e aves necessárias para os sacrifícios, juntamente com grãos, sal, incenso e óleo, tudo para os peregrinos que vinham de grandes distâncias. O barulho, o movimento e as transações comerciais ali ofendiam a consciência religiosa daqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade. João 4, 24. Este comércio foi autorizado pelos responsáveis do templo,
que dele tinham grandes benefícios monetários, perfazendo um caráter errôneo de Deus e do que ele exige daquele que o ama e o que o serve. Jesus usa a linguagem das Escrituras de Jeremias 7,11 ao ver a cena diante de seus olhos, ao transformar os símbolos sagrados do Cordeiro de Deus numa fonte de ganho pessoal. Os governantes estavam transformando o sagrado em profano e roubando a honra e a glória que pertenciam a Deus. Eles também roubavam porque impediam que todos os adoradores adquirissem o conhecimento adequado de caráter dos requisitos de Deus. Especialmente, eles estavam roubando os adoradores gentios, tirando-lhes a oportunidade de conhecer a Deus como Ele é. No seu espírito ganancioso, os dignatários do templo eram piores do que os ladrões. Então Jesus os chama de hipócritas ao transformar a casa de seu Pai de Deus num covil de ladrões. Vamos ler Marcos 11, 20 a 26. O ensino sobre a figueira. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhe digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Digo-lhes, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se você se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Bem na terça-feira pela manhã, dia seguinte à purificação do templo, desde a manhã de segunda-feira, os discípulos tiveram mais oportunidades de testemunhar a teimosia e o perverso plano contra Jesus dos líderes judeus. Eles veriam muito mais antes que o dia terminasse. Para Jesus e os 12, o primeiro episódio do dia sinistro foi o espetáculo da figueira murcha. Tanto a condenação da figueira sem frutos quanto a purificação do templo foram atos simbólicos que ilustram a triste condição espiritual da nação de Israel. A despeito de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel estava externamente sem frutos, a árvore, e internamente corrupto, o templo. O Evangelho de Marcos registra 18 milagres. Destes, a maldição da figueira foi o último. A figueira sem frutos é um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinham pompa, mas não tinham vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinham inúmeros sacerdotes, mas não homens de Deus. A figueira sem frutos destacava-se dentre as demais. Assim são aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São loquazes na conversa, profundos na especulação teológica, mas também são estéreis, sem frutos. A figueira produz frutos antes das folhas. Folhas pressupõem frutos. Ela fazia propaganda do que não tinha. Assim também algumas pessoas parecem muito adiantadas em comparação com as pessoas ao seu redor. Mas é só fachada, é só aparência. Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Ele sonda profundamente a nossa vida para ver se temos frutos, se temos uma fé genuína, um amor verdadeiro, um fervor e fé
na oração. Jesus mostra aos seus discípulos como ter um relacionamento certo com Deus. Ele fala sobre duas condições fundamentais para termos comunhão e vitória com Deus por meio da oração. Os seus discípulos estavam aos pés do Monte das Oliveiras, fora do Vale de Cedron. O Monte das Oliveiras ocupava a maior parte da área entre Jerusalém e Betânia. O próprio Jesus nunca moveu montanhas literais, nem pretendia que seus seguidores enfrentassem necessidade de fazer isso. Aqui Jesus fala de montanhas simbólicas, das nossas grandes dificuldades. A fé vem de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe, ou então ter alguma dúvida nas suas orações. Aquele que ora com fé, aquele que confia, ele vai receber. O perdão aos irmãos, a verdadeira oração, envolve o perdão tanto quanto a fé. É preciso estar em comunhão tanto com Deus no céu, quanto com seu irmão na terra, se quiser prevalecer na oração. Onde não tem relacionamento horizontal, não existe relação vertical. Não podemos ser reconciliados com Deus e viver em guerra com nossos irmãos. Não podemos amar a Deus e odiar os irmãos. Não há vitória na oração sem o exercício do perdão, da fé. Bem, não perca a lição de terça-feira. Quem disse que você poderia fazer isso? Vamos saber amanhã, se Deus permitir. Até lá.